quero fazer menção aqui enquanto se abre a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler por um logo. Parece que está melhor assim. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia aí, fica no Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, irmão. Eu quero fazer menção aqui à irmã Severina, a Rosinha, né? Prazer maravilhoso ter a Rosinha aqui conosco, bênção de Deus, mulher abençoada por Deus. Nós passamos na casa dela, tomamos um cafezão lá em Londrina, bênção, que café gostoso, maravilha, né? Um café covarde, um monte de coisa junto. Estava também com o irmão da Hélio do lado ali, estava por aqui. Eu vi que estava aqui. Lá também. Tem uma irmã que veio hoje na escola bíblica, está aqui de volta conosco. Tem algumas pessoas que estão conosco aqui. Prazer maravilhoso ter vocês aqui, viu? Nesta noite. Vamos fazer de tudo para resumir, sintetizar o que o Senhor colocou no meu coração. Estou tentando, né? Não dá motivo. Né? Não dá, muito bem. Primeiro livro dos Reis, 19, de 1 ao 9. Vamos ler aqui 9 versículos. Tá? Acompanha comigo a leitura, irmãos. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azer. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a sua morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Amém. Então vamos falar algo baseado nesse texto, do versículo 1 até o versículo 9, do primeiro livro dos Reis, 19. Eu quero dar um aviso, senão fica tudo no final, irmãos, a gente já vai falar. Dia 12 de abril, próximo mês, é um sábado. Dia 12 de abril será a nossa Santa Ceia do Senhor. A partir do mês que vem, nossa ceia vai ser no sábado, segundo sábado de cada mês. Amém, irmãos? Amém. Eu já avisei só para reforçar aqui para os irmãos. Amém? Aleluia. Quando a gente lê esse texto, e o personagem principal desse texto não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do profeta Elias. Né? Vou falar grau de tamanho, mas como se fala de profeta, né? A gente já pensa logo em Elias. O homem que, segundo
segundo a palavra dele, o homem que tinha intimidade com Deus muito grande, né? O homem que chegou ao ponto de, no Monte Carmelo, oferecer um sacrifício a Deus, e aí, no meio daquele sacrifício, ele manda até jogar água. Joga água aí, né? Enquanto os profetas de Baal e de Azera estavam clamando ao Deus dele, ele clamou ao Deus Todo-Poderoso. E Deus respondeu com fogo, irmãos. E após responder com fogo, ele teve autoridade suficiente, força suficiente de, à espada, segundo a palavra de Deus, destruir todos aqueles falsos profetas. E nesse texto que nós lemos, e vocês acompanharam comigo, mostra e demonstra para nós que nós não somos super-homens, nem super-mulheres, nem as mulheres maravilhas da vida. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós temos o nosso momento de fraqueza. Não estou falando fraqueza da carne, estou falando fraqueza. Vontade de recuar, vontade de parar. Tem momento que a gente fala até assim, meu Deus, não há necessidade de estar passando por isso. Não há necessidade de estar sofrendo desse jeito. Não há necessidade de passar por algumas circunstâncias que muitas das vezes, no nosso olhar é desnecessário e pior ainda na ótica da Bíblia, da palavra de Deus é desnecessário. Aí vem realmente, é nessa hora que o crente é provado. É nessa hora que nós somos colocados à prova. Porque às vezes acontecem situações que dá vontade mesmo de chegar, meu Deus, vou recuar. Não recuar, quero que você entenda. Não parar de servir o Senhor, não. Sair de forma nenhuma, irmãos. Eu acho que aquele que já experimentou a palavra de Deus, já conhece a palavra de Deus, jamais ele vai querer voltar para o mundo. Se você já sentiu a palavra de Deus, já foi ministrado pela palavra de Deus, jamais você vai querer voltar para o mundo. Não, de forma nenhuma. Mas a vontade de às vezes dizer assim, não há necessidade de estar na frente das crianças. Não há necessidade de estar na frente do ciclo de oração. Não há necessidade de estar na frente dos varões. Não. Parece que peguei, foi prova para a minha vida, em vez de pregar a bênção. Irmãos, as pedras só são jogadas nas árvores que estão dando fruto, amém? É isso. E às vezes acontece situações que esquece mesmo a nossa alma. Não há necessidade de passar isso, não, recorda. Mas o Senhor requer um pouco mais de você. O Senhor requer um pouco mais de mim, pode ter certeza, porque às vezes o cansaço e o desânimo realmente pega a nossa vida. Se olha assim, você fala, fulano nunca, não vê fulano triste, não vê fulano mais nas quatro paredes da vida, às vezes a tristeza bate no coração, toca na nossa alma. O inimigo aproveita nesse momento para dizer assim, não, você vai recuar. Mas o Deus que é todo poderoso, ele continua na tua vida te fortalecendo, dizendo, não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Elias foi um grande profeta de Deus, irmãos. Ele enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel, chamada como profetisa, profeta de Baal, profeta de Azera. O poder de Deus estava na vida dele. Aleluia. 1 Reis 19:4 fala assim, ele porém foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a morte. O homem que enfrenta os profetas daquele jeito, e de repente, alguém manda um recado para ele, dizendo, a essa hora você vai morrer, você pensa que você fez tudo isso, e vai ficar desse jeito? Quem sabe alguém te deu alguma notícia, quem sabe você ouviu alguém falar alguma coisa acerca da tua vida, para que você viesse recuar. Eu quero te falar para você nesta noite, quem te falou foi homem, mas o Deus que é todo poderoso, ele conta contigo, não recua de forma nenhuma. Quem
pode falar o que quiser, irmãos. A última palavra sempre vai ser do meu Deus. Nesse versículo 4 do capítulo 19, Elias fala assim: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa expressão já basta fala muito, irmãos. Quantos de nós já falamos isso? Não quero mais, já basta. Eu creio, pastor Ricardo e os demais irmãos, que Elias não teve medo de Jezabel. Não, para! Um profeta cheio de Deus, cheio do poder de Deus, daquele jeito ia ter medo da palavra de Jezabel. Um que enfrentou mais de 850 profetas, que sabia que quando ele clamava a Deus, Deus respondia. Aleluia! Eu creio que aquela situação não foi medo de jeito nenhum, irmão, porém desgaste. Porque às vezes a gente se desgasta por quantas situações. Quem sabe ele esperando que Deus já resolvesse. Matei os profetas de Baal, os profetas de Acera. Agora essa Jezabel vai sair da minha vida. E de repente ela se levanta e ainda ameaça ele. Ele estava desgastado com aquela situação. Ele estava cansado de enfrentar os mesmos problemas, as mesmas lutas. Quem sabe quantas circunstâncias não via mudança nenhuma. Quem sabe eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão cansados de tantas lutas, de tantas provas. Quem sabe alguém já fez até uma oração dizendo: Senhor, que esta prova possa ir embora, me dá outra, mas que essa possa ir embora. Não se preocupe, Deus está no controle. No tempo certo a vitória vai chegar na tua vida. Porque as provas realmente desgastam a gente. Meu Deus, parece que essa luta não para, não cessa. A situação está tão difícil. Eu preciso de mudança na minha vida. E por conta disso, a gente entra em situações terríveis. Começa a vir as doenças psicossomáticas. A gente começa a querer entrar em depressão. A gente começa a reclamar de Deus, reclamar do mundo. A gente começa a querer entrar no nosso quartinho, cria um quartinho para nós mesmos, introvertemos dentro de nós mesmos, paramos de falar com as pessoas. Parece que o negócio está difícil. Não, irmão, levanta a cabeça em nome de Jesus, canta louvor de Sião, comece a glorificar o Senhor, que Deus ele vai te dar vitória. Pode ter certeza. Elias só queria fugir, escapar de tudo aquilo. Quero sair de tudo isso. E às vezes a gente pensa que o resultado para isso é fugir, é escapar, é ir para outro lugar. Não adianta, o problema está conosco. Você pode ir para onde você quiser, você pode fugir para onde você quiser, não adianta. Fica no teu lugar e veja o livramento que Deus vai dar na tua vida. Aleluia! Ele fugiu para o deserto pois estava se sentindo completamente esgotado. O profeta, o homem de Deus, porque às vezes você olha assim como pastor, você olha para os obreiros, olha para um líder, pensa que ele não tem problema. Pensa que são super-homens. Não são. São um ser humano igual a mim, igual a você. O Senhor demonstra. Elias, um grande profeta, ser humano, passou pelas mesmas situações. Elias entrou em estado depressivo. Elias ficou numa situação terrível. Ficou. A grande verdade é essa, irmãos. Só quero saber quem é escolhido de Deus aqui, irmãos. Não. Vou perguntar de novo. Você não tem certeza? Não, tem que ter, sabia disso? Vamos fazer uma pergunta aqui simples. Eu quero ver que você. Vamos pedir para quem é salvo aqui, irmãos? Não sei, pastor. Não, tem que ter certeza da nossa salvação. Você não é perfeito. Você precisa ainda ajustar algumas coisas. Isso é natural. Porque a estatura de varão perfeito ele vai encontrar só na glória. Quem entendeu isso? Você está entendendo? Perfeito, eu não sou, eu nem você. Mas o Senhor vai buscar os salvos dessa terra. E nós somos os salvos. O Senhor nos separou, nos trouxe até aqui para nós sermos salvos. Aleluia. Então quem é escolhido de Deus? Quem é agora? Maravilha. Vou te dar contar uma novidade para você. Não é segredo não. Fala assim, o escolhido. O escolhido.
Não, parece que os escolhidos estão aqui. O escolhido. O escolhido. Não tem escolha. Não tem escolha. Você sabe disso? Sabe disso? Se você é escolhido, você não tem escolha, irmãos. Não? É uma grande verdade. A gente quer fazer, a gente quer. Tem valor que nós somos chamados para fazer o que quer. Se Deus te escolheu, é porque Ele conta com você. Pastor, o que é que eu tenho que fazer na obra de Deus? Não é o que eu quero, é o que é necessário. O que é necessário fazer, eu não gosto de fazer isso. Eu quero fazer isso. Quem falou? Que nós fomos chamados para fazer o que nós gostamos. Nós fomos chamados para fazer o que é necessário na obra de Deus. Então o Senhor nos chamou para isso. É por isso que muitos de nós não estão mais crucificados com Cristo. Querem descer da cruz. Mas o Senhor fala assim, ó, se querem vir após mim todos os dias, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Então o Senhor nos chama para seguir a Ele. Então o escolhido não tem escolha. Não adianta você correr de um lado para o outro. Deus está te vendo. Deus está te olhando. Deus sabe e conhece a tua vida. Elias se assentou debaixo de um zimbro, cheio de desânimo. Mas ele ainda estava com um pouco de força, que muitos de nós não tem. Sabia disso? Mesmo ali, sentado embaixo de um pé de zimbro, Elias tinha um pouco de força. Lembra quando o profeta perguntou para a mulher: o que é que você tem na tua casa? Não tem nada. Ela falou que não tinha nada. Ela não tinha nada, não. Ela tinha nada. Ela falou que não tinha nada. Realmente ela não tinha nada? Ela tinha o quê? A não ser farinha e azeite. Alguma coisa nós temos, irmãos. Quem sabe nessa noite você entrou aqui dizendo: eu estou um caco. Não tenho nem mais força para nada. Não consigo me levantar. Não, você tem alguma coisa, pode ter certeza disso. Elias, ele tinha alguma coisa, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que ele se esforçou e orou ao Senhor. Quantos de nós que a luta está tão grande, a situação está tão grande, que a gente foge e não quer nem mais orar, nem vontade de orar nós temos mais. Nem vontade de dobrar os joelhos não tem mais. A gente chega e começa a falar com Deus andando, irmão. Anda para um lado, para o outro, falando com Deus, mas não dobra mais o joelho. Mas Elias ainda ele tinha um pouco de força. Ele orou ao Senhor: nesta noite você ainda tem força. Fala com o Senhor, clama com o Senhor, fala a Ele que Ele vai responder. E na oração, não precisou fazer aquelas figuras e sem problema, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é isso mesmo. Tem que orar desse jeito, mas tem hora que a prova é tão grande que a gente não fala nem Deus, não fala nada. A gente já fala já do problema, já vai direto. E ele fala assim: basta, Senhor! Irmãos, você tem intimidade com o seu Deus e Ele conhece o teu particular. Dá um grito para esse problema e fala: basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Basta, eu já não aguento mais. Não aguento mais, eu não estou suportando mais. Ele fala com Deus, uma oração curta. E depois o que ele faz? Vai dormir. E exausto. Mas fique em paz. Se você dormiu, se você está cansado, se você está sem força, Deus sempre tem um renovo para os seus escolhidos. E vocês já falaram como eu também, que nós somos escolhidos de Deus. Deus não abandonou Elias enquanto ele dormia, porque Elias estava dormindo, mas Deus não abandonou Elias. Enquanto você está nesse estado de dormência, Deus não te abandona. Prove, pastor, Salmo 121, versículo 1, olha o que fala a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Aí o salmista fala assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda
vida, desde agora e para sempre. É esse o Deus que nós servimos. Enquanto nós estamos em estado de dormência, porque a prova é grande, Deus está acordado, trabalhando em prol das nossas vidas. Deus está sempre disposto. Deus está sempre acordado para não nos deixar prostrados. Sabe o que o Senhor fez? Falou, anjo, vai lá. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Sabia disso? Os anjos são nossos conselhos. Aí eu aqui conjecturando, eu fico imaginando Deus falando assim, anjo, vai lá. A Bíblia não fala o nome do anjo, para a gente não querer falar aqui não. Vai lá. O que é que eu tenho que fazer? Vai lá e toca nele. Mas só isso? É, porque tem coisa que não sou eu que vou fazer, é ele que precisa fazer. Tem coisa que ele está no estado de dormência, mas é ele que precisa se levantar. O que ele tem que fazer? Aí o anjo simplesmente falou, você toca nele e vai dizer assim, ó, sai dessa situação que você está, levanta. 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 Até o Espírito Santo te entender que é com você. Levanta. Levanta. Está prostrado? Levanta. É hora de se levantar e fazer o quê? Vai comer, irmãos. Levanta e come. Ele falou aqui parado. Elias viu que havia pão assado na botija de água ao seu lado. Ele comeu e bebeu. E ainda estava fraco. Porque a luta é tão grande, irmão. E ele voltou a dormir. Salmo 103 fala assim, ó, assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que teme, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus poderia desistir de Elias, né? Já mandei o anjo, tocou nele, pedi para ele levantar e comer. Ele comeu e voltou a dormir. Não quero nada com ele não. Você pensa que Deus não quer nada com você? Deus me abandonou nessa prova. Deus me abandonou nessa luta. Deus continua contigo nessa prova. Deus continua contigo nessa luta. Quando passarem pelas águas, ela não te submergirá. Quando passarem pelo fogo, a chama não te queimará nem arderá em ti. Não se preocupe, Deus está contigo. Ele é aquele quarto homem que está na fornalha. Você pensa que ele está sozinho lá, não? Ele está contigo. Pode ficar em paz, em nome de Jesus, né? Ele conhece a nossa estrutura. E lembra de que nós somos pó. Deus não conhece o pó inteiro, irmão. Por isso Ele mesmo trabalha em prol da nossa vida e jamais vai desistir. Ele vai persistir nas nossas vidas. Você pode até ter perdido a confiança em você mesmo, não? Mas Deus não. Quem sabe eu estou falando para pessoas hoje aqui que já perdeu a confiança em si mesmo. Então eu vou falar para você, mas Deus não. Se você está desanimado aqui pensando que você não serve mais para nada, já perdeu a tua confiança, tu veio aqui para hoje para dizer, ouvir isso aqui, ó. Eu, Deus, o Senhor falando, eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio que você vai levantar desse estado. Eu confio porque sou eu mesmo que vou te dar força. Ele confia em você, ele conta com você. Então pela segunda vez o anjo vai, toca em Elias e fala, levanta Elias, come, porque muito longo vai ser a tua caminhada. E sabe o que Elias fez? Voltou a dormir? Não. Pela segunda vez ele levantou-se, comeu, bebeu e com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. O alimento que Deus vai te dar, irmãos, a injeção espiritual que Deus vai te dar. Aquelas pessoas que olhavam para ti e olhavam assim, meu Deus, parece que a irmã está toda desanimada, toda lá descanchebada, toda descanchebida, toda, não, irmão. Vou olhar para você e dizer, olha que renovo. Olha como está dando glória a Deus. Que o semblante mudou, o sorriso voltou no seu rosto. Nesta noite Deus está dizendo, eu conto contigo. Eu conto contigo, irmãos. Sabe
muitas vezes se levantou novamente. Então o que é que o Senhor está falando? Se levanta de novo. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas situações você já viveu? E você está dizendo que agora não tem mais jeito? Tem jeito sim. Se levanta de novo. Porque até os mais fortes cansam. Porque você pensa que você não pode cansar. Você se cansa também. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. O nosso Deus é um Deus que renova a força, irmãos. Situação difícil é o nosso estado emocional. Hoje em dia é difícil. Parece que o físico nem tanto, mas quando mexe no nosso emocional, quantas pessoas que estão aqui com o emocional abalado, que não tem forças mais para nada, o emocional está bem abalado mesmo. Mas Deus também trata o teu emocional. Deus é o teu psicólogo. Deus é o teu psicanalista. Tem momento que a gente não vai para o nosso quarto, então fica no cantinho, ouvindo louvores, e de repente o Espírito Santo nos toma de uma forma maravilhosa e alegra o nosso coração e alegra a nossa alma. Nesta noite o Senhor te trouxe aqui para alegrar essa alma. Porque está triste? Confie em Deus. Continua confiando em Deus. Antes de dar uma grande revelação, Elias, Deus providenciou descanso, alimento. Muitas das vezes precisamos parar, cuidar do nosso corpo e descansar na presença de Deus. Quer descansar na presença de Deus? Confiar nele, entregar e deixar. Descansar. Porque às vezes nós entregamos e ficamos puxando de novo. Entregue e deixe, irmãos. Vai viver a tua vida, vai. Vai viver a vida que Deus te deu. Entrega na mão dele, vai, coloca na mão dele. Porque o melhor lugar que você tem que fazer é colocar na mão dele. O melhor lugar não é na presença de Deus, não é isso? Qual o melhor lugar que eu poderia estar em qualquer outro lugar, né? Mas tua presença me atraiu. Tem um louvor que fala isso, a tua glória me atraiu, não é isso? A presença de Deus é tão maravilhosa que a gente sente a glória do Senhor na presença dele, não é isso? Não é bom estar na presença do Senhor? Quem está na presença dele aqui? Estar na mão dele é melhor ainda, irmão. Coloca na mão dele e vai descansar. O alimento espiritual nos fortalece para caminhar do pão e a água dados a Elias. Representa também o alimento espiritual que Deus nos dá através da sua palavra e da comunhão com ele. É o pão que você está aqui nessa noite se alimentando. Deus te dá pão, irmãos. Deus nos fortalece porque independente das lutas e pedradas, das decepções que passamos, nós não podemos parar. Porque quando vem as pedradas, a gente quer parar. Não podemos parar. Jamais nós devemos parar. Jamais temos que ter esse pensamento. Não pare. Se você veio aqui nesta noite pensando em parar e recuar por conta das lutas, problemas, dificuldade e tribulação, não é motivo para o crente parar e desistir. Ao contrário, é motivo para continuar glorificando ao Senhor e ver o livramento da parte de Deus na tua vida. Porque quando nós não achamos, ou quando nós achamos que não temos mais forças, Ele renova as nossas forças. E eu creio que Deus vai renovar as suas forças como antes. Fique de pé, eu quero terminar esse culto 8h30. Mas vou ler alguns versículos enquanto você fica de pé, para que você saia daqui fortalecido. Porque Elias, ele comeu e caminhou. Porque tinha um projeto na vida dele. Não dá tempo para falar sobre esse projeto. Deus ia usar ele. Deus está te colocando de pé, porque Ele vai te usar. Milagres vai acontecer através da tua vida. Mas se levanta e come. Pare de querer buscar doença espiritual para a tua vida. Se levanta e come. O inimigo quer colocar desânimo na tua vida, tristeza na tua alma. Mas o Senhor, Ele quer te dar vida e vida abundante. E o Senhor está fortalecendo os seus nervos espirituais para que você continue caminhando.
caminharão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor? Bem, espera no Senhor, Rose. Continua esperando no Senhor, filho. Porque Deus é um Deus que renova as nossas forças. Nós vamos saltar muralhas, irmãos. Deus vai nos dar força e nós vamos saltar muralhas. Eu vou ler o versículo até chegar em que Salmo 27, primeiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a nossa força. Oh, aleluia. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Sabe o que é poder? É força de Deus. Ó, apóstolo Paulo está falando, me gloriarei nas minhas fraquezas. Por quê? Eu vou dar glória pelas minhas fraquezas. Porque fazendo isso, sabe o que vai habitar dentro de mim? Não são fraquezas, mas é o poder de Deus na minha vida. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Está se sentindo fraco? Quem vai te esforçar, quem vai te dar força, vai ser Deus, irmãos. Salmo 119:28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista fala, me fortalece através da tua palavra. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Provérbios 24:10. Esse é o último que eu vou ler, mas antes eu vou ler Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Esse temor aqui quer dizer espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. E Provérbios 24:10, eu já citei várias vezes e concluo com ele: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se no momento da angústia você clamar ao Deus que é todo poderoso, porque quando nós estamos angustiados, a gente quer fugir de Deus. Elias clamou ao Senhor e Deus enviou alimento para ele. Deus enviou pão e água. Clame ao Senhor, que Deus te dá pão e te dá água. Levanta sua mão nesta noite, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, aqui está a tua igreja, Senhor. Quantas das vezes que nós passamos por lutas, quantas das vezes nós passamos por prova, mas nós sabemos que tu estás conosco. Nós sabemos que tu nos guarda e nos livra. Continua nos dando força para vencer a adversidade da vida, Senhor. Nos dá força, Senhor. Não deixe que nós venhamos entrar em estado de depressão, não, mas que nós possamos ter a certeza que o Senhor é um Deus que está conosco. Aquele teu servo e tua serva que adentrou aqui nesta noite triste, que ele possa saber que o Senhor continua nos fortalecendo. Anima agora a alma da minha irmã, Senhor. Ó Pai, quanta tristeza na alma, quanta vontade de parar. Meu Deus, quantas interrogações, quantas lutas. Senhor, quando é que vai parar isso? Senhor, resolve. A alma dela está clamando, mas eu creio que nesta noite é noite de resposta. Ó Deus, fortalece a tua serva para a glória do teu nome. Dá uma semana abençoada para cada um de nós, Senhor. Nos dá força, com a força desse alimento,
prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Continua abençoando a tua igreja de uma forma gloriosa e poderosa. Eu te peço nessa noite e te agradeço para a tua glória, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, operando Deus, tudo posso. Até aqui, o Senhor é meu pastor. Tu, porém, irmãos, tu, porém, declara-se: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. E a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e sublime amor de Deus e a mais doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda o grande arrebatamento da igreja. E toda a igreja possa dizer, irmãos: amém.